Pessoal, o Suriel Portes aqui e olha só, nessa aula eu vou te mostrar uma coisa que com certeza vai te fazer ganhar mais dinheiro no day trade. Essa técnica que eu vou te mostrar aqui leva em consideração a análise gráfica, o price action e, além disso, a leitura de candle. Se você não sabe o que é leitura de candle, poucas pessoas sabem operar com base em leitura de candle. Isso nada mais é do que você analisar cada vela do gráfico e entender o que cada vela quer dizer para que você possa saber se a bolsa de valores vai subir ou se ela vai descer. Eu particularmente nunca ouvi alguém falar sobre leitura de candle aqui no Brasil, então eu creio que seja um dos pioneiros a falar sobre isso. E nessa aula eu vou te mostrar uma técnica que com certeza vai te fazer entender o gráfico, a bolsa de valores, qualquer ativo, qualquer mercado de uma forma muito mais prática e muito mais simples, apenas aplicando uma forma muito fácil de você analisar o mercado. Eu vou te mostrar inclusive um trade onde eu ganhei mais de $1.500 utilizando essa mesma técnica. Então olha só, essa aula eu vou te mostrar uma coisa muito importante. Para que você possa entender um pouquinho mais dos bastidores, de como funciona uma operação de alto nível realizados pelos traders de elite, eu quero te mostrar como que funciona isso. Dá só uma olhada. Uma técnica muito simples também, que é com relação à leitura de candle, é para a gente não analisar o gráfico inteiro. Uma pessoa que está recém aprendendo a fazer esse tipo de análise, você pode também dividir o gráfico que você está analisando em blocos com poucos candles, e a partir daí você começa a analisar a força dentro de cada bloco na expectativa de continuidade e de rompimento desse bloco. Então aqui, por exemplo, a gente percebe várias formações de força dentro de cada bloco, e a partir daí você começa a pegar um pouco mais como que é feita a leitura de candle e expandir um pouco mais a sua visão para posteriormente começar a fazer a leitura num bloco maior, no caso essa continuidade inteira aqui do gráfico. Formando aqui mais um triângulo perfeito, rompimento do triângulo, rompimento do retângulo, que era aquele topo anterior. Eles não estão com força para chegar até meu objetivo lá em cima. Eu vou estar zerando aqui a posição porque apareceu um outro padrão de price action que é um dos meus favoritos de operar aqui o mercado. A gente está formando aqui um wedge de alta. Então o wedge de alta tem um sinal de queda, de venda. Eu vou descer meu alvo, vou executar aqui a saída antecipada da operação. Provavelmente eu vou estar virando a mão aqui também caso ocorra um rompimento perto aqui dessa linha de base do wedge. Vamos executar aqui. Tocou no meu alvo, não executou. Desceu mais um pouco, não executou ainda. Fraqueza da ponta compradora e da continuidade aqui. Estou tentando zerar antes. Desci mais um pouquinho aqui. Foi, executou lá. Fechei a operação antes, vou esperar o rompimento desse wedge para virar a mão aqui. Então olha só, para te ajudar a entender o que acabou de acontecer, o que aconteceu foi o seguinte. Quando você está olhando para o mercado, principalmente para um gráfico de qualquer ativo, você vai ver que existem diversas velas, diversos candles, que são a denominação em inglês, para que o mercado se forme, para que o mercado demonstre para que direção ele está indo. Só que quando você está olhando para o gráfico de forma geral, de forma ampliada, você vai ter muita informação que talvez, quando você está começando do zero, você não consiga interpretar de uma forma profissional e avançada. Então, a forma mais fácil de você entender isso é você destrinchar o gráfico em pequenos blocos. Você pega blocos de 10, 15 candles e a partir daí você identifica nesse bloco qual é a força predominante nesse bloco. Porque normalmente quando você define a direção que o mercado está tendo, dividindo o gráfico em pequenos blocos, você consegue identificar e analisar, fazer a leitura de candle de uma forma muito mais precisa, porque você vai destrinchar cada gráfico. É a mesma coisa que um livro. Um livro não é escrito em um bloco gigante de texto, ele é dividido em parágrafos, para que você possa ler e entender de uma forma mais fácil a compreensão. No gráfico você pode fazer a mesma coisa, você pode dividir o gráfico em parágrafos, ou seja, dividir em pequenos blocos onde de 10 a 15 candles, para que você possa, a partir desse bloco, identificar
para que lado que o mercado está indo. Então você faria, por exemplo, você pegaria o gráfico grande e faria esse gráfico, reduziria esse gráfico para pequenos blocos, faria um gráfico menor dentro do gráfico gigante. Então cada bloco vai te dar uma informação muito importante para que você possa ir treinando cada vez mais a sua leitura de candles. A partir do momento que você consegue fazer isso de uma forma mais confiante, de uma forma mais automática e mais realmente precisa, você consegue ir cada vez mais aumentando o seu bloco. Desse modo, daqui a pouco você vai estar olhando para a tela inteira do seu computador como se fosse um único bloco. E a partir daí você vai ter uma interpretação do gráfico maior do que simplesmente pequenos trechos, pequenas partes dele. Essa técnica é muito importante, principalmente se você estiver começando do absoluto zero, porque isso vai treinar a sua leitura de análise gráfica, vai fazer com que você analise o gráfico de uma forma muito mais fácil e rápida. Cada vez você vai aumentando o tamanho do bloco para que aí sim você consiga, em um determinado ponto, poder analisar o bloco inteiro, ou seja, o gráfico inteiro, e aí sim poder utilizar todos os possíveis pontos de entrada que o mercado te mostra. Como você viu nesse trade, foi um ganho gigantesco apenas utilizando essa simples técnica de análise gráfica. O trade dessa operação, desse vídeo que você viu, foi na Nasdaq, o mercado norte-americano. Você pode utilizar isso em qualquer outro mercado. Aqui no Brasil, mini índice, mini dólar, no mercado de ações, no mercado forex, no mercado das criptomoedas, no mercado das binárias, qualquer tipo de mercado você consegue, desde que você esteja utilizando um gráfico de candles. Você não vai conseguir fazer isso, por exemplo, num gráfico de Renko, num gráfico de linha, num gráfico de qualquer outro gráfico. Quando você utiliza o gráfico de candles, você consegue aplicar a leitura de candle profissional e essa forma facilita com que você consiga analisar o gráfico de uma forma muito mais fácil.